a gente nunca achou que o básico era o suficiente. A gente sempre quis fazer mais. Porém, o básico, ele precisa ser bem feito. Perfeito. Porque se tu não faz o arrozinho com feijão ali, cara, esquece. Pode querer virar o mundo lá na frente, não vai conseguir porque a base, ela não tá sólida. Sejam muito bem-vindos ao UnoCast. Estamos hoje com um convidado muito especial que vive gestão e crescimento de clínicas na prática. Rodrigo Peixoto, sócio da Magra São José dos Campos, sócio da Lit2Go, especialista em gestão, vendas e inteligência artificial aplicada a clínicas. E ele é mentor de donos que querem sair da estagnação e realmente escalar. E além disso, Rodrigo, eu estou honrado em ter você aqui hoje porque você foi, para mim, uma das primeiras referências em vendas. Porra. Então, quando eu estava engatinhando nesse mercado, você já era um cara que estava ensinando, era um cara que eu via na Magras batendo meta, no topo do ranking. Então, estou muito feliz em ter você aqui e dizer que, gente, eu aprendi muito sobre vendas com esse cara e vocês vão aprender também, com certeza. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Deixa eu te apertar a mão aqui. Vamos quebrar protocolo, né? Bora. Cheguei a arrepiar, cara. Obrigado. Tu é um cara que eu admiro demais mesmo. A inteligência que tu tem, a capacidade que tu tem de conseguir construir coisa, eu acho fantástica. E tu tem aqui desse lado também um admirador, tá? Bora. Fico feliz pela tua admiração e sinta-se admirado também por esse sentido. Obrigado, Rodrigo. E, cara, para começar, assim, agora eu tô muito curioso, né? Eu já vi o Rodrigo no auge, ele brilhando, com clínica batendo meta. Mas, Rodrigo, me conta como é que foi essa transição. Então, você antigamente era CLT, você atuava ali, era funcionário de uma empresa, e daqui a pouco você estava liderando um grupo com mais de 60 pessoas. Como é que isso aconteceu na prática? Foi um negócio bem intenso, né? Porque virar essa chavinha de funcionário para dono, ela é relativamente difícil de fazer acontecer. Porque quando tu é funcionário, tu é um operacional, não que seja ruim ou seja bom. É que tu é uma pessoa da operação, né? E quando a gente vai para ser dono, no começo, obviamente, a gente fica muito nessa parte operacional. Mas depois, para poder escalar, para poder fazer a clínica crescer, o negócio crescer, a gente tem que virar essa chave e entender que tem limites que precisam ser dados, né? Tu não é amiguinho do colaborador, não é... E aí é importante a gente frisar também uma coisa. Não é que eu, sendo dono, eu não posso ter consideração e carinho pelas pessoas que estão comigo. Muito pelo contrário, tem que ter cada vez mais. Só que se confunde muito esse carinho e admiração com a amizade que daqui a pouco estraga o negócio. Até tem uma coisa bem interessante que a gente sempre fala: contrate quem tu pode demitir. E é um exemplo muito prático e simples quando se fala de familiar. Né? Então, contratar uma pessoa da família é ruim? Não é. Desde que tu tenha coragem de demitir quando precisar e cobrar ela da forma que precisa ser cobrada, né? E aí, nesse âmbito que entra a dificuldade de tu ter um colaborador em que tu cria uma amizade muito forte. Porque dificilmente a pessoa vai entender do outro lado quando tu precisa dar um direcionamento mais sério, quando tu precisa fazer um desligamento, por exemplo, né? A amizade, ela cai por terra nesse momento. Então, porque as pessoas não conseguem dividir uma coisa da outra. Então, para mim, essa girada de chave, ela foi uma das mais importantes no meio da trajetória e sim para fazer a gente crescer mais do que a gente vinha acelerando na época. E deixa eu entender, assim, tem muita gente que acha que para você gerir uma clínica, para você ter uma clínica bem sucedida, você precisa ter um background da área. E a gente vê na prática que isso não é verdade. Muitas vezes até a pessoa que é muito técnica, ela acaba tendo dificuldade de gestão. E para você, como é que foi essa transição? Assim, sempre que a gente vê um homem ou casais, né, na gestão de clínica, a gente se pergunta como foi que você chegou nessa área e o que te fez decidir olhar para um mercado de estética, olhar para a sua situação naquele momento e dizer, caramba, não, eu quero empreender, eu quero empreender na área de clínicas, na área de estética. O que foi que chamou a tua atenção? Tchê, basicamente, eu queria ter um negócio. E a Bia, minha esposa, tu conhece ela também, né? Ela era a pessoa da estabilidade. Então, para quem é estável, ter um negócio não é algo normal, né? E um dia eu cheguei em casa, ela falou, amor, olha, vamos montar uma Magras? Magras, o que é isso? Eu nem sabia o que era, né? Só que eu queria ter negócio. Aí eu fui estudar a fundo, fui entender como funcionava e tudo mais. E, tchê, me encantei pelo negócio, né? Obviamente pela lucratividade, pelo modelo de negócio, por ser uma franquia, uma série de coisas que faz a gente tomar decisão por aquele negócio em específico, né? Quando a gente começou a rodar,
eu não era da área, a Bia também não era da área, a Bia é da área do direito, eu fui vendedor a vida toda, né, e da área da administração. A gente se olhou e falou, amor, nosso negócio é fazer isso aqui dar certo. E precisa dar certo, né? Então, a questão não é só qual negócio a gente está abrindo. É a forma como nós nos relacionamos com o negócio e o quanto nós queremos que aquele negócio dê certo. E o querer dar certo é diferente de simplesmente, eu vou abrir um negócio porque eu quero quebrar, ou não, é um negócio que eu quero ter sucesso. Não é isso. O querer dar certo, cara, é baixar a cabeça e fazer o que precisa ser feito, né? Eu me recordo até de uma convenção que a gente participou junto, que o povo chegava e falava assim, o que vocês fazem para ter o sucesso que vocês têm? Cara, a gente baixa a cabeça e trabalha. Mas isso a gente faz também. Então tá trabalhando errado. Exato. Nem sempre trabalhar mais significa trabalhar do jeito certo. Do jeito certo. E você colocou uma coisa muito importante, né? A gente até... É um tema, assim, que acaba sendo recorrente aqui no podcast, que a gente trabalha com... A gente conhece muitos empresários que são donos de franquias. E é muito bom porque você acaba recebendo o manual, né? Eu digo que as franqueadoras boas, né? Como a Magras, elas acabam sendo uma fábrica de empresários também, porque você não precisa começar do absoluto zero. Do zero, exato. Então, a Magras, ela tem, naturalmente, né? O foco em emagrecimento. A bandeira dela sempre foi o emagrecimento saudável. E aí vocês viram em conjunto uma oportunidade de abrir a clínica. E como é que foi, né? Beleza, assim, eu fico imaginando a sua sensação naquela época. O Rodrigo trabalhava com vendas antes, aí daqui a pouco ele abriu a porta, olhou para dentro e falou assim, caramba, eu tenho uma clínica. O que você fez ali no começo que te ajudou a alavancar o resultado dessa clínica? Tchê, primeiro de tudo, o que estava planejado de investimento era um X. A gente gastou o dobro. E aí, cara, a gente saiu do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, não conhecia pessoa alguma lá. Uau, vocês mudaram de cidade para abrir a clínica? Para abrir a clínica, Caramba. exatamente. Não conhecia pessoa alguma, nunca tinha empreendido na vida, mas tinha um sonho de querer fazer o negócio dar certo. Quando a gente viu o tamanho do buraco que a gente tinha cavado para montar o negócio, a gente se olhou e falou, a gente tem que fazer esse negócio dar certo. Não tem por que a gente alugar um apartamento, não tem por que a gente ficar fazendo gasto sem necessidade. A clínica era maior do que o que precisava num primeiro momento. E é linda a clínica, né? Obrigado. Obrigado. E aí a gente simplesmente morou dentro da clínica, de fato. Né? Vocês moraram dentro da clínica? Dentro da clínica, em uma das salas. Hoje ela é uma sala que a gente faz um procedimento... É uma sala mais fechadinha e tal. Faz procedimento mais relaxante e tudo mais. Mas lá foi o nosso quarto. É um quarto que estava para ser montado lá no Rio Grande do Sul, porque, voltando um pouquinho na história, nós compramos um apartamento, reformamos todo o apartamento. Quando terminamos a reforma, decidimos mudar para São Paulo, para São José dos Campos, para montar a clínica. E aí, nessa trajetória toda, cara, eu respondia os leads, a Bia respondia os leads. A gente trabalhava, até 2 da manhã, acordava às 6, 7 horas da manhã e não parava um minuto, de segunda a segunda. Por quê? A gente colocou na nossa cabeça que a gente precisava fazer dar certo aquele negócio. E aí entra uma coisa muito importante que muitos empresários não entendem. Acham que inclusive não entendem comprando uma franquia, tá? Porque a franquia, ela traz um modelo de negócio. Ela traz uma certa estabilidade para o negócio que tu tá abrindo. Só que não são eles que operam o negócio. Exato, é uma receita de bolo. É uma receita de bolo. Agora, quem vai bater e fazer o negócio acontecer... é quem está lá na ponta, né? E aí que eu acredito que entre o problema de muitos empresários que focam em franquia. Eles querem simplesmente abrir o negócio, erguer os pés e contar dinheiro. Não é assim que vai acontecer. Se alguém souber onde existe uma dessa, eu compro 20, né? Exatamente, ou até mais. Mas daí a questão, o que aconteceu? A gente morou por 8 meses dentro da clínica, inauguramos a clínica no final de janeiro e em fevereiro eu precisei vender meu carro, porque a guria lá do Prime estava passando o cartão errado e eu, cabaço, não sabia... Não é que eu não sabia, eu não controlava a operação do jeito que precisava, então aí começa... é fluxo de caixa, né? Aí começam os aprendizados, né? Antecipação e tudo mais. Cara, chegou no final do mês, não tinha dinheiro. E aí o que a gente vai fazer? Vendi o carro, porque eu nunca, nem na pandemia, jamais deixei de atrasar a folha de pagamento. Eu deixei de fazer coisas para mim e não deixei de atrasar, ou melhor, não deixei de pagar a folha de pagamento da nossa equipe. Porque, cara, elas trabalharam, é injusto com elas também eu não pagar o salário delas, né? Produziram riqueza para a empresa, automaticamente elas precisam ganhar a parte delas. Justo. Aí, vendi o carro para pagar o salário, deu
6 meses, 7 meses mais ou menos, eu falei para a Bia, amor, a gente vai comprar um carro novo quando a gente atingir um faturamento X e vai sair aqui de dentro da clínica quando a gente se transformar na principal unidade da rede. E isso aconteceu em setembro de 2018. Uau. Então, em 8 meses de operação, a gente saiu do zero com 5 funcionários e chegamos a 22, se não me falha a memória, em setembro de 2018, que foi quando a gente bateu o maior recorde de faturamento, tanto da rede quanto o nosso, né? E, automaticamente, nesse mês a gente saiu, alugou um apartamento na frente da clínica, inclusive, compramos um carro e, cara, dali para frente o negócio só evoluiu. E, nesse meio tempo, obviamente, tiveram algumas viradas de chave que a gente precisou fazer para conseguir conduzir o negócio como um todo, né? Uhum. Rodrigo, aqui tem algumas coisas importantes que eu quero até dar ênfase para os nossos ouvintes, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas têm pressa pelo resultado. Uhum. Só que a gente sabe que o resultado a gente não controla. E o que eu aprendi com isso que você está me falando é que vocês tiveram pressa na execução, que é o que está no controle de vocês. Exatamente. Então, tinha a opção de abrir a clínica e continuar morando no Rio Grande do Sul? Tinha. Sim. Mas não ia chegar nem perto do resultado que teve. E o fato de vocês morarem na clínica, tudo bem, gente, não é que a gente precisa fazer isso, né? O Rodrigo, eu conheço ele é empreendedor nato. Mas o fato, assim, que é uma coisa que destaca também, é que por mais que você não seja da área e que a Bia não seja da área, hoje, pelo conhecimento que vocês têm de clínica, é nítido que vocês passaram por esse processo. Uhum. Então, chegou um momento ali que você falou para mim que você fazia o Prime, você fazia o atendimento dos leads que chegavam. Eu acho muito importante o dono da clínica conhecer os processos da clínica. Mesmo que, lógico, não seja o ideal ele executar. E como é que foi nessa questão, assim, vocês bateram meta, vocês descobriram uma coisa que estava funcionando. Como é que vocês fizeram para transferir esse conhecimento para a equipe? Primeiro, a gente começou a processualizar tudo, né? Então, a gente fez mapa de funções, a gente fez organograma até para as pessoas que estavam lá dentro saber que elas poderiam crescer e isso, querendo ou não, estimula a pessoa a se desenvolver mais, né? Tudo que a gente ia testando dava certo, replicava e ensinava para a equipe. Não dava certo, cara, isso daqui não deu. Só que aí tem uma coisa importante também, Matheus, assim, ó, várias pessoas entraram depois e falaram, quero fazer XYZ. E eu pensava comigo, cara, isso eu já tentei e não deu certo. Só que eu não podava a pessoa. Não é porque eu sou o dono da clínica que eu sou o dono da razão e que eu sei tudo. Eu também posso errar e erro muito, né? Porém, a pessoa fazendo do jeito dela, talvez fizesse de um jeito que eu não tivesse feito. E dava certo em algumas vezes, né? Então, eu nunca tolhi, eu nunca podei as pessoas que queriam fazer alguma coisa que a gente já tivesse feito. Mas nessa questão do como a gente dava a sequência e como a gente ensinava a nossa equipe, foi um padrão nosso a vida toda de empresário. E, na verdade, agora pensando, não é só da época de empresário. Lá, quando eu trabalhava em outras empresas, tanto eu quanto a Bia, a gente sempre se destacou muito nos lugares que a gente trabalhou. E a gente nunca achou que o básico era o suficiente. A gente sempre quis fazer mais. Porém, o básico, ele precisa ser bem feito. Perfeito. Porque se tu não faz o arrozinho com feijão ali, cara, esquece. Pode querer virar o mundo lá na frente, não vai conseguir porque a base ela não tá sólida, né? Só que nessa época, desde a época que nós éramos funcionários, a gente também replicava o conhecimento nosso. Não ficava tudo guardado na manga do tipo, eu quero ser o fodão, eu sou bom e não quero que ninguém chegue perto de mim. Não é isso, cara. Quanto mais gente puder vir junto, melhor vai ser para todo mundo, né? E foi dessa forma que a gente sempre direcionou a nossa equipe. Então, a nossa mentoria, ela tem um valor relativamente bom. Eu acho barato pelo tanto que a gente entrega e o tanto que a pessoa ganha depois, né? Mas, cara, é 1 hora por semana e deu. É aquilo ali. E a nossa equipe é 24 horas por dia tendo o conhecimento direto da fonte. A gente nunca se negou a fazer isso, sabe? Até porque a gente entende que pra gente poder sair de um lugar e ir para outro, para crescer, para ter outros negócios, para uma série de coisas, automaticamente eu tenho que ter pessoas que venham para o meu lugar. Então, nada mais importante do que eu ensinar essa pessoa a fazer o que precisa ser feito. E isso que você está falando, Rodrigo, ele é fantástico porque, por exemplo, quando eu comecei a Uno, eu fiz um organograma. Mas eu fiz um organograma porque eu achava que
eu tinha que fazer organograma. A gestão de pessoas nunca foi muito a minha praia. E o que você está trazendo aqui é que, no seu caso, né, assim, de novo, a gente erra como empresário, né? Era uma coisa que eu não entendia. Então, você está trazendo que, no seu caso, você já teve uma visão ali de que, caramba, eu preciso organizar, eu preciso ter a pessoa no lugar certo, com as atribuições certas para fazer o negócio acontecer. Exatamente. E essa questão do promover o conhecimento, promover a educação, é um item que eu tenho bem claro hoje nas minhas empresas também, porque muito se fala do salário financeiro, mas eu acredito hoje que existem 3 salários na empresa. Então, o primeiro deles é o financeiro, a pessoa tem que ter a condição de comprar as coisas dela, de atingir os sonhos dela, né? Ou pelo menos ter uma perspectiva do que ela ainda precisa entregar para chegar ali. O segundo salário, ele é um salário que ele tem que ser emocional. Então, a pessoa ela tem que se sentir bem fazendo aquilo que ela está fazendo naquele momento, senão não faz sentido. Eu conheço muitas pessoas que adoeceram porque ganhavam uma boa grana e odiavam aquilo que elas estavam fazendo. E o terceiro, que nas clínicas hoje eu vejo assim que ele até acontece menos do que poderia, é um salário assim em conhecimento mesmo, em educação, que nem você falou. Cara, uma mentoria hoje, eu sempre digo, cara, eu já investi mais 6 dígitos em mentoria, esse valor voltou 10, 20 vezes. E elas estão ali com vocês aprendendo todos os dias, né, com líderes de uma rede, como fazer funcionar. E eu queria aproveitar um pouquinho desse conhecimento aqui, né? Depois você manda o boleto, mas manda para o pessoal do podcast também, que está todo mundo ouvindo. Tudo bem, manda bala. Cara, por que tem tanta gente em clínica que tem problema de vendas, sendo que todo mundo quer ficar mais bonito, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer fazer crescer cabelo? O que Estamos acontece? Precisando, né? O que acontece que faz com que, de um lado, tem um monte de gente querendo comprar, do outro lado, tem um monte de gente querendo vender e tem clínica que não consegue bater meta? Preço. Simplesmente. Só isso, tá? Por quê? As pessoas, elas têm a ideia, a maioria das pessoas, tá? Tem a ideia que elas precisam ganhar do outro no preço. E esquecem de olhar para o ponto mais importante, que é a qualidade e a autoridade daquilo que tu tá trazendo, tá? Então, não que não tenha qualidade, mas é que no momento que tu vai pro preço, na hora de uma negociação, chegou no final, lá na hora de fechar o tratamento, ou o pacote, ou seja o que for. E a pessoa fala, mas eu achei pesado, mas eu achei caro. Qual é a primeira reação do vendedor? Ele tenta justificar e dar desconto. Justificar e dar desconto ou abrir em 300 vezes. Carnê Casas Bahia. Vou falar com o meu gerente. Vou falar com o meu gerente, exatamente. E ele esquece de seguir um ponto tão importante, que é o começo da consultoria ou o começo da venda. Porque quando a gente começa da forma correta, que é entendendo, a pessoa ela só compra por 2 motivos, só 2. Dor ou sonho, ou dor e desejo, né? No nosso caso de emagrecimento, cara, 90% das vezes é dor. Ninguém tem, vamos lá, uma mulher com 1,55 m, com 120 quilos, tem o sonho de ter o corpo da Virgínia, por exemplo. Não, ela quer amarrar o sapato e parar de aparecer o cofrinho. Exatamente, tá? Cara, assim, ó, tem tanta história de cliente que falou assim, ó, eu chego a arrepiar pensando nisso, cara. Porque a gente, querendo ou não, muda a vida da pessoa, a gente salva a vida da pessoa dentro da clínica. O trabalho da Magras é lindo, né? É demais. Eu sou prova viva disso, né? Emagreci 20 quilos. Eu também, 21. Aí, ó. Só que já tem quase uma pessoa nova, já né? tem quase uma pessoa nova, exatamente. E aí, o que acontece? Assim, ó, cara, uma das histórias que aconteceu lá, a mulher tinha o sonho, ou a dor principal dela, né, de lavar uma louça em pé. Cara, eu não consigo imaginar uma pessoa não lavando a louça em pé. E o sonho dela era isso. Então, cara, não tem nada a ver com corpo, com estética, é saúde, é vida, é qualidade de vida da pessoa, né? Então, na hora que tu começa um processo de venda com uma pessoa dessas, e não só dessas, tá? Qualquer venda é assim. Tu tem que entender o motivo real pelo qual a pessoa tá ali. Porque lá no final, na hora que tu vai passar o valor, não o preço, que tu vai passar o valor, tem que estar claro para a pessoa o quanto é importante aquilo, entendeu? E aí, se não tá claro, a pessoa acha caro. Na hora que ficou, que ela entendeu que aquilo realmente vai mudar a vida dela, que ela vai viver mais 20 anos com o filho dela, cara, não tem número que pague aquilo ali, não tem preço. Uma parcela de R$1.000 que vai te impedir de fazer isso? Não é. Não é, exatamente. E aí entra um outro grande ponto, que muitas vezes o vendedor ele cai na crença da primeira verdade do cliente, porque tu sabe que a primeira verdade do cliente é sempre uma mentira, né?
E assim, ó, é até natural, por exemplo, toda vez que alguém vai me vender alguma coisa, eu vou dizer, amigo, não tenho dinheiro. Quem que chega e fala assim, cara, eu tô com 20 mil no limite do cartão, pode me vender? Pode me vender o que tu A quiser. gente não vai fazer, a gente tem medo de até pagar mais do que deveria se a gente mostrar que tem tá mais mal, dinheiro. né? Exatamente. Então, a pessoa, quando ela chega na clínica, e seja de emagrecimento, de estética, salão de beleza, qualquer lugar que seja, cara, a pessoa, ela sabe que ela vai comprar. Ela só precisa entender o que ela vai comprar. E aí, quando chega uma pessoa na clínica, é inadmissível que ela saia sem levar aquilo que ela está buscando. Tem uma coisa que eu levo, assim, ó, que eu falo muito, tanto para nossa equipe quanto para os mentorados, e acho que até tem vídeo meu no Instagram falando isso aí. O que é um bom atendimento? O bom atendimento, todo mundo fala que é receber bem, é servir café, é acolher, é não sei o quê. É um monte de coisa. Sim. Só que se a pessoa chegou na tua clínica e ela não levou aquilo que ela foi buscar, tu acha que ela foi bem atendida? Eu acredito que não, porque você meio que desvendeu para ela. Se Desvendeu. ela saiu de casa, ela agendou um horário, pegou um Uber, saiu de casa, foi na clínica e não comprou, a gente de alguma forma desvendeu e tem que descobrir por quê. E tem que descobrir o porquê. Então, se ela não comprou, ela não foi bem atendida. Vamos falar do emagrecimento. Cara, precisa muito emagrecer, porque vai mudar a qualidade de vida dela, a série de sonhos que ela tem. Beleza. Agora ela não comprou. Ela não vai conseguir chegar onde ela quer. Automaticamente, eu não prestei um bom atendimento para aquela pessoa. E aí, o que é o mais importante? Quando chega no final da consultoria ou da venda e a pessoa fica disputando preço, discutindo preço, baixando preço e tudo mais, beleza, é só mais uma coisa que tá cara, né? Tá caro comprar esse negócio. Beleza. Aí ela sai ali na esquina, tem um iPhone 17 que custa 12 mil reais, ela encontrou por 6. Na consultoria, ela não tinha cartão, ela não tinha limite, ela não tinha dinheiro, ela achava que não dava para pagar um tratamento de 6 mil. Mas o iPhone, ela acha jeito de comprar. Porque a percepção de valor dela foi maior e o Steve Jobs não vem dar desconto para ela. O Tim Cook agora, né? Exato. O Tim Cook não vem dar desconto para ela. E esse ponto, Rodrigo, assim, eu lembro... pessoal, bastidores, Rodrigo, como eu trabalhei um período na Magras e eu atendi ali dentro, a gente acabou construindo muitas coisas. Foi lá, né? Foi muito legal, sabe? Que teve uma vez, a gente criou uma comunidade no Facebook para pessoas que estavam no processo de emagrecimento. E a gente fez... tinham algumas perguntas ali iniciais que eram, cara, por que você quer emagrecer? O que vai mudar na sua vida de emagrecer? O que está te impedindo de emagrecer? E foram mais de 70 mil respostas, né? Hoje esse grupo ainda existe, foram mais de 70 mil respostas. E quando a gente perguntava o que a pessoa ia voltar a fazer quando emagrecesse, as respostas elas eram tão genuínas e eram dores tão grandes que você tem total razão quando você fala que a questão não é o preço. Porque tinha gente falando que queria voltar a brincar com os filhos, tinha gente falando que queria voltar a olhar para o espelho e se sentir bonita, queria ter mais energia e disposição para ficar com a família dela, queria ir na praia, deixava de ir na praia, curtir uma praia ali, pegar um sol, água de coco por vergonha do próprio corpo. Exato. Então, se na consultoria a vendedora ela não ativa isso, né? Ela não mostra, coloca esse benefício que ela vai ter em relação ao preço, é natural que a pessoa vai acabar não fazendo. Só que a gente sabe, né, que quando a gente fala de vendas, a gente fala de pessoas ambiciosas. Né? Uma pessoa que não é ambiciosa, ela não pode estar num ambiente de vendas. Se ela não vai querer bater meta, não vai fazer as coisas. Exato. E ambição é diferente de ganância, né? Perfeito. Porque, no meu ponto de vista, ganância é aquela pessoa que faz qualquer coisa para conseguir chegar no objetivo. É feio, inclusive passar por cima dos outros, né? A ambição não, cara, a ambição é saudável, é natural da pessoa que quer crescer. Eu tenho uma ambição, meu teto é relativamente alto e eu vou chegar lá, só que eu jamais vou deixar de quebrar meus valores por conta disso. Acho que a diferença é se você vai levar pessoas contigo ou se você vai pisar em alguém, né? Então, Exato. se você pisa nas pessoas para subir, você é ganancioso. Se você faz as pessoas subirem com você, você é ambicioso. Ambicioso e leva muita gente junto. E ali nesse ponto, Rodrigo, assim, é uma dificuldade que a vendedora ela é ambiciosa, ela bate a meta, ela tá indo bem, aí daqui a pouco ela saiu e você tem que colocar outra pessoa no lugar. Cara, o que faz para não resolver, para administrar essa situação? Assim, você que tem clínica há muitos anos, né? Conta a tua experiência. Primeiro de tudo, vamos falar da coragem do gestor ou do dono de fazer algumas coisas, né? Por exemplo,
Cara, tem consultora que converte 30%, e para mim é inadmissível, entendeu? Cada 10 pessoas, 3 fecham. Não faz sentido. Não faz sentido. Por todo o fluxo que nós temos, pelo ensinamento que nós damos, pela qualidade que nós entregamos e principalmente pelo serviço real que nós fazemos, pela qualidade do que a gente entrega, cara, não faz sentido, né? Eu e a Bia, quando a gente fazia consultoria, eu cheguei a fazer consultoria também, muita consultoria, inclusive, cara, a gente fechava 90% dos clientes que chegavam. E não é porque nós somos os fodões, é porque a gente sabe como tratar a pessoa que está ali na frente. A gente tem um repertório grande, então se puxar qualquer tipo de assunto, obviamente tem alguns que a gente não domina, mas a gente não precisa ser o sabe-tudo. Agora tem que saber transitar no meio de todos os assuntos, né? E o mais importante é realmente se importar com a pessoa que está ali do outro lado, né? Então, para tu ter uma ideia, até tu trouxe um assunto agora há pouco falando da pessoa que não conseguia se olhar no espelho. Tchê, eu cansei de colocar o cliente na frente do espelho e pedir para ele conversar com ele no espelho. Isso, até para quem está nos acompanhando aqui, é uma dica para quem vai fazer consultoria, principalmente quem tem a dor de não conseguir se olhar no espelho. Cara, coloca a pessoa na frente do espelho. Pede para ela fazer uma declaração para o futuro dela, como vai ser o futuro dela a partir daquele momento. Tchê, assim, ó, mais uma vez, ó, chega a arrepiar, cara, porque a pessoa, ela se solta. Ela realmente coloca para fora aquilo que ela realmente deseja. E aí me diz uma coisa, como é que uma pessoa dessas vai achar caro o trabalho que a gente faz? Não tem como, né? Agora, voltando para a coragem do gestor. Uma consultora que converte 30% não faz sentido. Ah, mas eu só tenho uma. Tá bom. Prefere continuar com uma ruim, que faz pouco, ou ir em busca de alguém que faz mais? Ah, mas é que eu tenho que treinar antes de entrar, porque senão eu vou perder faturamento. Vai continuar com teu faturamento ruim, enquanto tu não colocar uma pessoa no lugar, não do lado. Porque se colocar do lado, o que vai acontecer? Uma vai começar a minar a outra, e eu já sofri muito com isso. Gente que tinha um teto, que, cara, ia muito bem, mas quando chegava num determinado teto, caía. Logo, quem chegava do lado, qual era a fala? Não, é impossível fazer isso. Não tem. Cara, não tem. Se a pessoa não converte bem, desliga. Vou ficar sem? Não vai. Na hora que tu tiver coragem de procurar uma pessoa que realmente se enquadre naquilo que tu quer, tu vai conseguir. E aí tem uma outra dica importante. Saiba o que tu realmente quer. Porque às vezes a gente contrata justamente pelo tô precisando. E aí no tô precisando tu encontra um monte de... Dá pra falar palavrão? Pode. Qualquer coisa manda censura. Assim. Um monte de merda, tá? Não, achei que... Tá de boa, né, público? Cara, e aí, se tu tem os valores, os princípios da tua empresa muito bem estabelecidos, dificilmente tu vai errar na tua contratação. Não que não vá. Nós já erramos muito, erramos volta e meia, mas quem tá dentro da nossa equipe, ela sabe exatamente o que precisa fazer para tá dentro dos valores nossos. Por exemplo, nossos 3 pilares são verdade, cara, para mim é inadmissível. A pior verdade é melhor do que a melhor mentira que existir. Então, para mim, se a pessoa tá dentro da minha equipe, ela tem que ser verdadeira, né? Segundo ponto é disponibilidade. E aí a disponibilidade não é questão de estar 24 horas disponível para a empresa. É de a pessoa buscar um algo a mais, querer aprender mais. Não contar as horas para bater o ponto Exato. E a gente sabe que dentro da clínica, cara, a consultora precisa contribuir, às vezes, lá no Prime. A Prime precisa ajudar em alguma outra coisa. Uma série de coisas que, se a pessoa não é disponível, cara, não faz sentido estar ali dentro, né? E o terceiro é vendas. Na verdade, é resultado. E aí, o resultado a gente divide em 2 partes. Venda, faturamento e resultado dos clientes. Porque se eu tenho venda e não tenho resultado do cliente, cara, eu não estou atingindo o meu objetivo. Se eu tenho resultado do cliente e não tenho venda, eu não tenho como ter empresa, né? Então, as duas caminham muito junto. E aí, quando a gente vai colocar uma pessoa nova para dentro da equipe, tem que estar muito claro qual é o nosso jeito de fazer as coisas. Porque na hora que a pessoa entra, tu faz o onboarding dela ali, cara, para mim, 3 dias, a pessoa já está pronta para estar dentro de uma sala de consultoria. Pela intensidade que a gente carrega as coisas. Pressa na execução. Para que eu vou levar uma semana para treinar ela se eu posso... A gente cometeu um erro há pouco tempo atrás, que rendeu uma queda grande de faturamento nosso, que foi, cara, fazer um processo de 15 dias com a pessoa para ela ser introduzida na equipe. Não tem sentido.
Tchê, é assim, ó. Eu tava vivendo numa caverna? Não, pelo amor de Deus, 3, 4 dias, o cara intensifica em 2, 3 dias o treinamento da parte comercial, do que tem dentro da clínica e tudo mais, depois joga a guria para dentro da parte técnica, pega uma profissional técnica para explicar sobre os protocolos e, cara, depois é sistema, é coisa que vai pegando no decorrer da caminhada, mas o mais importante já foi feito. E a pessoa só vai aprender no dia a dia, não tem muito o que fazer. E é interessante, Rodrigo, isso que você falou, porque isso me trouxe alguns pontos, né, gente? Olha a mentoria que a gente está recebendo. Olha algumas pistas que o Rodrigo já trouxe para a gente. Primeiro, ele trabalha muito a cultura da empresa dele. Então, vocês viram que ele nem pensou para falar os valores que ele tem na empresa dele. Isso é uma coisa que é tão claro que eu tenho certeza que isso aparece para a equipe também. Com certeza. Ele tem um organograma e um plano de carreira definido para as pessoas que estão na empresa. E talvez alguns de vocês se assustaram quando ele fala para demitir uma pessoa que não está performando, mas qual foi o detalhe que ele colocou ali? Ele é muito criterioso na contratação. Então, a gente vê muito o contrário, né, Rodrigo? Acho que essa é uma provocação muito importante. Gente, se você tem uma pessoa no seu time que ela não está atendendo, você está atrapalhando a sua empresa, está atrapalhando ela também. E sabe o que é massa também, Matheus? Quem contrata e quem desliga dentro da nossa empresa é a equipe. Porque quando a gente faz o processo seletivo, antes de a gente definir a contratação final, tem 2 pessoas dentro da equipe que conhecem muito bem o nosso propósito, conhecem muito bem a nossa cultura, que falam, essa vai casar, essa não vai casar. E aí, obviamente, a gente discute. Aquelas que elas dizem não, por que não? Não é só aceitar também, não vou contratar. É o porquê. Então, muitas vezes a gente fica na discussão de sócio, na discussão com líderes da equipe, um fala, o outro aceita. Não é aceita, é por que tu tá falando isso? Porque aí causa uma discussão saudável e aí sim vai para o caminho certo em que tem que ir para fazer o negócio acontecer, né? E o desligamento, ele acontece dessa mesma forma, porque uma outra coisa que nós tiramos dentro da equipe e fica uma dica para vocês aí também, cara, não existe amizade dentro da empresa. O Matheus me conhece muito bem, sabe que eu sou um cara extremamente afetivo, gosto de estar com pessoas. Putz, assim, ó, pra mim estar com gente e me importando com as pessoas é fantástico, eu gosto disso, e eu sou assim, né? Porém, o que a gente leva em consideração? Aquilo que eu coloquei lá no começo, que não tem amizade aqui dentro. Na hora que for para desligar alguém, pergunta para 2 amigas dentro da clínica, preciso desligar tu ou ela, quem vai? A outra. Sempre, Exato, né? Exato. Tem aquelas que são mais F no perfil tipológico, que vão falar assim, mas coitadinha, ela tem conta, desliga eu. É difícil? Pode acontecer. Mas ainda assim, não pode ter amizade dentro da empresa. Por quê? E aí foi a forma como nós construímos com a equipe de elas trazerem esse contexto para dentro da mentalidade delas. Cara, inclusive, foi uma das coisas que fez eu mudar, que virou a chave lá de ser funcionário para ser dono, tá? Na hora de desligar, eu pensava em arrumar um emprego para a pessoa antes de desligar, porque, coitadinha, estava prejudicando ela, né? E é o contrário. Aí que entra a questão da cultura da equipe. Se uma vê a outra fazendo coisa errada, é obrigação dela vir nos posicionar ou posicionar a liderança. Não é para desligar aquela pessoa, mas é para corrigir ela. E proteger o ecossistema também. E proteger o ecossistema, justamente. Porque se eu fico dando força para aquela coisa errada, quem que está no risco? Não é só a empresa, é o emprego de todo mundo. E elas conseguiram entender isso. Então, podem ser amigas do portão para fora, da porta para fora, mas dentro da clínica elas sabem muito bem como funciona. E não tem birra de, fulaninha falou de mim. Não é falou de ti. Ela falou pelo teu bem porque quer que tu realmente melhore. E se tu não melhorar, tu vai prejudicar a equipe. Prejudicando a equipe, todo mundo pode sofrer com uma coisa que tu tá fazendo errado. Então, quando chega ao ponto de as gurias virem falar para nós, a gente alinha, obviamente, faz o feedback, dá devolutiva. Ninguém que é demitido lá dentro da clínica não sabe o motivo. Né? Então, não é porque alguém chegou e falou, ou até mesmo um cliente, fulana fez isso, isso e aquilo. Opa, deixa eu ver primeiro o outro lado. Porque sempre existem 3 lados. O do um, o do outro e a verdade. Né? Então, a gente é muito consciente nesse sentido e fica a minha dica a vocês que são donos de clínica para terem essa mesma consciência. Não levar ao pé da letra o que qualquer um fala. Tem que ter um bom filtro. Tem que ter um bom filtro. Porque pode ter uma pontinha de birra com a pessoa que vai prejudicar talvez um bom profissional. Então, automaticamente, a gente começa a olhar na forma mais macro
e depois vem para o micro. Se tem uma recorrência de reclamações naquele sentido, cara, significa que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ainda assim, a gente passa várias vezes dando direcionamento. Várias que eu falo é no máximo 3 vezes, né? Dando direcionamento, alinhamento, e se é algo extremamente grave, a gente dá uma cartada final já na primeira. Isso. Tá? Então, faz parte do trabalho do empresário tomar a decisão difícil. Tomar também, decisão né? difícil. Senão alguém vai tomar por você e vai ser pior. Vai ser pior. Por exemplo, de consultora, a pessoa não está entregando resultado. Aí está no período de experiência. Faltam 20 dias para encerrar o período de experiência. Tchê, não adianta querer dar 3 feedback. Veio ali já, ó, a gente tá vendo que o número tá assim, tá assado, tá de tal forma, desse jeito não vai dar pra gente continuar, mas eu vou te dar a oportunidade até o final desses 15 dias. Ótimo, você tem 15 dias e provavelmente muito recurso, material, treinamento, como você falou, vocês estão muito acessíveis para elas, né? E cabe a ela também entregar o resultado. E, Rodrigo, você trouxe uma coisa interessante, assim, eu acho que isso daria um podcast só sobre isso, tá? Mas eu queria que você desse uma pincelada muito rápida para a gente fechar esse bloco de pessoas. Que você falou assim, quando a pessoa é muito F. Eu sei que não é muito F de palavrão. O que é essa sopa de letrinhas que você falou? Eu sei que é uma coisa que eu uso na minha empresa também, né? Eu queria que você falasse, assim, só dar uma dica pro pessoal. O que é isso que você estava falando agora e por que isso é tão bom na hora de entender de gestão de pessoas? Tchê, o F, ele é o perfil tipológico. Foi desenvolvido por Jung lá em 1900 e bolinha, né? Que é o MBTI, muita gente deve conhecer por essa nomenclatura. E ali a gente analisa se é uma pessoa mais extrovertida, introvertida, se é mais observadora, se é mais criativa, se é mais racional ou emocional, se é mais adaptável ou mais objetiva, né? Então, nessa construção dessa sopa de letrinhas, a gente traça qual é o perfil ideal para as nossas colaboradoras. Para o comercial é um, para o Prime é outro, para a estética é outro e assim por diante, né? Só que junto disso, ou melhor, falando ainda sobre isso, a F é aquela pessoa que é da emoção. Então, sempre que tu tiver uma pessoa F dentro da equipe, ou várias pessoas F dentro da equipe, tu vai ter um ambiente mais acolhedor, mais amigável. Quando tem uma série de pessoas T's que são mais racionais, automaticamente tu tem um ambiente mais frio. Porque as pessoas pensam em si primeiro, foda-se o outro. Eles pensam primeiro neles, no resultado, para depois se importar com o outro, né? Dentro de clínica, é natural ser mais Fs. Por quê? Esteticista, biomédica, enfermeira, nutricionista, todos os profissionais da cuidado, né? Acolhimento, Exato, todos os profissionais da saúde, eles estão mais preocupados com o outro, porque senão eles não teriam feito essa formação. Então, automaticamente, é mais fácil de tu ter mais pessoas F. E trabalhar com esse perfil é extremamente fácil, mas também é extremamente difícil. Por quê? É aquele perfil que aceita tudo, que se doa pelos outros. Porém, quando eles chegam no limite, eles estouram muito rápido. E às vezes por uma besteira, por uma coisa que tu não faz ideia que aquilo estava incomodando a pessoa. Só que como ela se preocupa demais com os outros, automaticamente ela não fala para ti que aquilo tá te incomodando. Tá incomodando ela, no caso, né? Logo, quando estoura, é muito fácil de perder uma profissional dessas dentro da equipe. E foi aí que a gente virou a chave. Agora eu vou dar mais uma dica para vocês. Foi aí que virou a chave da nossa venda interna, da revenda. Por quê? A equipe técnica, a gente sabe que a maioria é F, se preocupa mais com o outro. Para quem é F, é mais difícil de vender, porque ele acha que está fazendo algo errado para a pessoa. Eu vou tirar dinheiro da pessoa, coitadinha, ela não tem mais dinheiro, vou vender mais coisa para ela. Exato. E a mulher com 2 pés de galinha no rosto. Exatamente. E essa dica que eu vou trazer é coisa que a gente só fala na mentoria, tá? O que acontece? Quando nós identificamos isso, eu falei para a Bia, amor, chega. A gente não vai mais cobrar venda dessas gurias. A gente não é a função fim delas vender. A função fim delas é atender os clientes. Porém, elas podem ganhar uma premiação por conta dessas vendas que elas fazem, né? Logo, se a gente cobra a venda, vender é ruim. O que a gente vai fazer? Se a pessoa chega na clínica, quem é que é a maior autoridade dentro da sala? A equipe. Quem é a melhor pessoa para falar o que ela precisa dentro da sala? É o cliente ou a biomédica esteticista? A biomédica esteticista. É a mesma coisa que ir num dentista e falar para ele qual dente tu tem que arrumar, né? Beleza, se o cliente sair daqui e for lá em qualquer outro lugar, alguém vai vender para eles? Para esse motivo que eles precisam? Sim. Beleza.
E lá fora, eles vão fazer da forma correta, como nós fazemos aqui dentro, ou vão vender só por vender para ganhar o dinheiro da pessoa? Aí a gente pega no transformou F. venda numa forma de cuidado. Exato. E Boa, aí... baita sacada. E aí, quem que é a melhor pessoa para recomendar para ela aquilo que ela precisa para não prejudicar ela? Somos nós. Então, tu não precisa vender. Tu só precisa recomendar o que é melhor para essa pessoa e traz para a consultora que ela fecha. Uhum. Cara, quando a gente fez isso, pum, virou a chave. E aí a gente começou a faturar 30%, 40% do nosso faturamento só de revenda. Ah, que legal. E, Rodrigo, assim, isso, de novo, pessoal, isso é uma coisa que vale muito a pena vocês conhecerem esse teste, tá? É o teste do MBTI. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero deixar de dica para vocês? Não entrem nessa toca do coelho sozinhos. Porque, apesar do Rodrigo estar falando sobre o MBTI aqui, ele é uma ferramenta fantástica. Eu achava que eu não servia para trabalhar, porque o meu perfil é ENTP, eu sou o cara da inovação, e meu primeiro trabalho era organizando arquivo no RH da prefeitura. Então, eu derretia de tédio lá dentro, eu literalmente achava que eu não servia para trabalhar. Mas esse teste, pessoal, eu provoco vocês a conhecerem, façam pesquisa aí, perfil do MBTI, e lembrem que isso é uma ferramenta que, por exemplo, tem profissionais, né, como o Rodrigo, eu quero até falar um pouco sobre esse acompanhamento que você faz, que eu já vi bons resultados, que eles já vão te dizer um mapa do perfil de cada profissional da clínica e antes mesmo de você esperar um mês e ver que a conversão da pessoa foi baixa, pelo perfil dela você já conseguiria saber que essa é uma pessoa melhor para ficar na recepção, uma pessoa melhor ficar na consultoria, ou que você tem uma pessoa que ela vai ser muito boa, talvez até para fazer a gestão da empresa, né? Então tem gente que faz gestão da clínica ali, a gerente bate bumbo, tem outra gerente que cuida mais dos números. Então foi um ponto assim que me marcou, né? Obrigado por essa elucidação, porque realmente é muito interessante. A gente Posso te cortar, Matheus? Claro. Tem mais 2 que a gente começou a fazer depois do MBTI, agora há pouco tempo, que é o DISC, que é muito bom também, Boa. e o traço de caráter. Por quê? O DISC, tu pega algumas partes de comportamento ainda, né? Só que o traço de caráter é no corpo da pessoa. Então, tu sabe exatamente como que aquela pessoa reage em determinadas situações por conta do desenho do corpo dela. Então, a gente não é que mistura, nós utilizamos esses 3 perfis para conseguir determinar qual é o melhor dentro da nossa operação em cada função. E, dá muito certo. Dá muito certo. Nossa Senhora. Os resultados, eu acompanho os mentorados, né? A gente vê que... Exato. E aí, tem mais uma coisa bacana, que no perfil no traço de caráter, a gente consegue transcender isso para a equipe, para que elas analisem o cliente antes do cliente falar qualquer coisa. Então, pelo desenho do corpo, eu já sei exatamente como... Do rosto, do corpo, né? Já sei exatamente como eu vou me comunicar com essa pessoa. Até porque, muitas vezes, é uma escolha nossa, né? Cara, por exemplo, esses dias eu fiz uma harmonização. Eu falei, cara, deixa mais pontudo aqui. Por quê? Porque eu, como empresário, eu quero transmitir... Exatamente. Eu quero transmitir uma coisa. Então, a pessoa, ela escolhe o seu cabelo, ela escolhe como ela quer o formato do rosto. Às vezes, até a maquiagem... Eu não entendo muito desse processo, mas faz muito sentido que você olhar para a pessoa, prestar atenção nela, você vai conseguir analisar e tirar informação, desde que você esteja bem treinado. Isso me faz perguntar, Rodrigo, como que funciona esse acompanhamento? Então, assim, a gente já viu que vocês tiveram um resultado expressivo na clínica, e não é resultado que ele teve resultado uma vez e conta o resto da vida, é resultado consistente. Volta e meia, eu abro ali o ranking e vejo o nome da clínica de vocês, e chegou um ponto que vocês entenderam, cara, a gente pode ajudar mais donos de clínica com isso. O que é esse acompanhamento que vocês fazem e como funciona esse processo? Assim, é para qualquer dono de clínica, é para uma pessoa que está com problema de vendas, é uma pessoa que está com problema de gestão? O que vocês resolvem, o que vocês entregam para o dono? Para mim é para qualquer negócio, não apenas para qualquer clínica, tá? Tanto que a gente já mentorou pessoas de outras operações que não clínica. Porém, obviamente, a nossa especialidade maior está dentro de clínica, né? Por que eu falo que serve para qualquer negócio? Porque, cara, negócio é negócio, gestão é gestão, venda é venda, processos. Só muda o produto, né? Então, tem muita coisa que, obviamente, tem os detalhes de cada operação que a gente precisa se aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco mais para poder dar uma devolutiva correta. Mas clínica, para nós, cara, é o nosso chão, né? Então, serve para qualquer clínica
com pouco faturamento, com muito faturamento, com pouca gente, com muita gente, em qualquer situação de operação, serve, tá? O que a gente faz é sempre uma sessão estratégica, antes de definir quantidades de encontro, antes de definir qual tipo de conteúdo a gente vai trazer, justamente para identificar o que é melhor e o que não é. Não é o que não é melhor, mas o que é melhor ou o que não é necessário para aquela operação em específico. E aí a gente traça esse planejamento e vai encontros semanais colocando isso na operação. Só que o mais importante de tudo, né, Matheus? Assim, ó, não é aquele conhecimento de livro, que é o que a gente estava falando há pouco, né? É o conhecimento da prática. Então, não é somente transferir aquele conhecimento que eu tenho. É transferir, cara, a cacetada de cabeçada que eu já dei lá atrás, que eu não consegui acertar, e que as que eu acertei são essas que eu filtro para levar para a mentoria. Então, às vezes, a pessoa vem com uma situação, a gente vai fazer assim, assim, sim. Putz, isso a gente já fez, não deu certo, já tentamos várias vezes. Por esse caminho aqui, vai ser muito melhor, tu vai ter um resultado maior e mais rápido. Então, Custa muito caro errar sozinho, né, Nossa Rodrigo? Senhora, Você ter homem. que cometer todos os erros sozinhos e pagar o boleto de cada um deles, eu digo, cara, não faz sentido. Busca com quem já passou por isso. Exato. E aí a fala tua antes, eu já gastei mais de 6 dígitos em treinamento. E isso é o que tu tirou do bolso e pagou num boleto de algum lugar que tu foi fazer um treinamento. Uma mentoria, uma consultoria. Tudo seria pior. Agora, se tu vai colocar o tanto que tu já perdeu de dinheiro por estar tentando fazer uma coisa, cara, é infinitamente maior. E a gente já passou por isso, principalmente na pandemia, né? Porque na pandemia a gente teve que revisar todos os nossos processos. Foi aí que surgiu a mentoria, inclusive, né? Teve um franqueado que falou assim, Peixoto, vocês conseguem dar uma mentoria para nós? Eu pensei, cara, não tinha pensado nisso, mas a gente tem tudo processualizado. Executando, né? A gente tá tudo processualizado. Tá tentando remodelar o nosso negócio, acertando, errando, vamos fazer. Mas a gente só vai passar o que dá certo, obviamente, né? Não o que tá escrito e o que é bonito, né? A gente vai fazer o que realmente dá certo. E ali começaram as nossas mentorias. Só que fazendo sempre pelo que dá certo. E a gente já errou muito e erra o tempo todo, mas esse erro serve para nos mostrar o caminho certo para onde a gente vai. E isso é um boleto que não tem como a gente botar na conta, né? Então, assim, a gente pode entender que estavam indo muito bem, veio a pandemia, que foi uma tragédia, né? Uma coisa que ninguém estava esperando. Eles passaram por um desafio, eles conseguiram estruturar esse desafio e descobriram que tinha um método. E a coisa mais interessante disso, Rodrigo, é que assim, os melhores mentores são aqueles que não têm a profissão mentor. Exatamente. Né? Cara, sua profissão não era mentor naquele momento. Você era um cara que estava fazendo, estava executando, estava passando por um momento difícil. Algumas pessoas vieram, pediram, se aplicou, viu que deu resultado. E isso me deixa muito curioso. Assim, eu sei que são vários, né? Mas, cara, qual foi, assim, de mentorado, o teu maior case de sucesso? Eu sei que algumas informações têm que ser anonimizadas, né? Tá. Mas vi que você tá sorrindo aí, teve um que você lembrou, né? Me com conta, certeza. Assim, qual foi a transformação que aconteceu? Cara, assim, eu acredito que 95% dos mentorados nossos, eles aumentaram 50%, 70%, dobraram o faturamento e mantiveram, tá? É importante falar isso também porque, por mais que tenha receita de bolo, tem aqueles que não conseguiram fazer dar certo, né? Então, é natural em todo negócio. Porém, tem uma que, assim, várias me marcaram, mas essa em específico, a mulher estava enlouquecida, ela queria tacar fogo na clínica dela, tava completando 1 ano de clínica. Nunca aconteceu com vocês, né? Tacar fogo na clínica. A mulher já tinha comprado essa clínica de uma outra pessoa e, não tava conseguindo botar para rodar. Ela veio para um treinamento aqui na franquia, encontrou um casal aqui e falou, faz uma mentoria com o Peixoto e com a Bia. Inclusive de uma cidade muito próxima à nossa lá. E aí ela fez contato conosco e disse, olha, eu não aguento mais esse negócio, vocês são a minha última opção. Cara, quando falam é a minha última opção, eu penso, se essa pessoa tiver vontade de fazer aquilo que precisa ser feito, cara, ela vai estourar. A gente fez 2 encontros no mês, que foi no meio do mês que começou, falando sobre o perfil tipológico. No mês seguinte, ou melhor, naquele fechamento de mês, ela já tinha saído de 70 e poucos para 120. E ela falou assim, eu nunca consegui passar dos 100. Eu nunca consegui bater minha meta. E naquele mês ela quase bateu a meta, que a meta era 125. Ela fez 120 e pouquinhos. Beleza. Cara, 1 ano, você nunca bateu a meta da clínica. Olha, a gente entende, é frustrante, né? Quando a gente está sozinho. E muitas vezes na estética a gente está muito sozinho.
Então, ela quase chegou na meta depois desse primeiro acompanhamento? Cara, dos 2 primeiros encontros em que a gente falou só do perfil tipológico, que foi isso que a gente comentou agora há pouco. Porque ela entendeu que a venda não é só vender para o cliente. Ela entendeu que a venda é conduzir a equipe para fazer como deve ser feito. E quanto melhor eu conduzo a minha equipe, automaticamente melhora o meu resultado lá na ponta, né? Então, ela fez as dinâmicas que a gente direcionou. Em 2 encontros, ela já foi a 120 mil, 120 e pouquinhos. No mês seguinte, ela meteu 140 e pouco. No outro mês, 168. E no quarto mês, que foi o último mês de mentoria, ela fechou com 197 mil. Caramba. Cara, de 70, 60 e pouco, 70, para quase 200... Foi um salto gigantesco. Só que não foi só pelo valor, pelo tanto que ela cresceu. Foi o tanto que essa mulher se dedicou e se empenhou para fazer aquilo bem feito. Ela não veio com aquela armadura do tipo, ai, porque eu já sei, ai, porque eu não quero, ai, porque não sei o quê. Ela veio com o peito aberto, querendo realmente fazer aquilo acontecer. E, cara, ela estourou. Foi muito bom. Que e junto legal. disso tem vários outros casos que aconteceram assim, né? E tem mais um bem rapidinho que eu vou contar, que esse não tem a ver com aumento de faturamento, tá? Por quê? Muita gente faz uma mentoria esperando que vai explodir de venda. Só que na sessão estratégica que a gente faz, a gente analisa várias coisas. Uma delas, a pessoa tinha um faturamento de 130, 120 mil e tinha acho que 12 ou 13 funcionários na equipe. Falei, cara, tem coisa errada. Não pode estar com esse faturamento e tudo isso de funcionário. Porque... Se divide o faturamento por quantidade de pessoas, não fecha a conta, né? É rápido, porque, cara, eu vejo isso no dia a dia da minha empresa. Eu olho isso o tempo todo. Então, não fazia sentido. Aí começamos a mentoria, aí a gente falou, mexe isso, faz aquilo, muda tal coisa e não sei o quê. Cara, eles aumentaram o faturamento, sei lá, acho que uns 20 mil reais, foi para uns 140, 150 mais ou menos. Porém, o custo operacional deles caiu lá nos pés. Porque tinha um gerente que estava fazendo coisa errada. Cara, imagina, fechava um tratamento de 10 semanas, que são 20 procedimentos, aí dava mais 10 procedimentos de outra coisa, mais 10 procedimentos de outra coisa, o lucro estava indo tudo em procedimento que estava sendo feito sem cobrar. Agenda cheia e o cliente ainda, no mínimo, reclamando porque com certeza não estava sendo bem atendido. Não estava sendo bem atendido, exatamente. Então, esse é um outro caso importante que não tem a ver com faturamento, mas sim com o mais importante de tudo, que é a lucratividade do negócio. Gente, mais uma lição aqui, ó, olha a sacada, tá? Um dos melhores jeitos de você ganhar dinheiro é parar de perder. Boa. Então, tem gente que quer vender mais, vender mais, mas se você estiver vendendo do jeito errado, também não funciona. Então, olha que valioso é isso. É uma coisa que, Rodrigo, a gente preza muito por isso. Acho que está na nossa cultura, para a gente se dar tão bem. É que, cara, não pode demorar para você ver resultado, desde que você não demore para começar a colocar a mão na massa. Exato. Isso. E, assim, o último tema hoje, né? Se a gente vai colocar uma luva de boxe que a gente diverte... Não, brincadeira. Mas o último tema que eu queria falar... Vem na minha, eu faço Muay Thai, tu faz judô, tá tudo certo, cara. É jiu-jitsu, na verdade. Tá louco? Vou tomar um soco na boca. Cara... A gente teve uma mudança, assim, ó, que ela foi fantástica, né? Por muitos anos eu fui programador, meus sócios são programadores também. E a tecnologia... Na verdade, tu sempre foi vendedor. Por um acaso eu aprendi a programar, né? Por um acaso aprendeu a programar. E, cara, a gente viu uma democratização da tecnologia, porque agora a tecnologia não é só o cara que escreve código, agora a gente tem literalmente a maior inteligência do mundo à nossa disposição. Que eu vi uma notícia essa semana que na guerra do Irã, o governo dos Estados Unidos estava usando inteligência artificial para planejar os ataques. Então, se a galera está usando inteligência artificial para fazer guerra e um ataque em outro país, eu fico pensando, cara, o que mais a gente pode fazer na clínica? E aí entra a Lead2Go, que você é um dos sócios e fundador dessa empresa. Vocês trabalham com inteligência artificial e me corrija, mas a premissa é, você acredita que uma SDR de inteligência artificial ela pode substituir ou performar melhor que uma funcionária? Sim, com certeza absoluta. E eu não acreditava nisso até outubro passado. Conta mais, cara. O que aconteceu aí que eu tava morrendo de curiosidade para perguntar isso? Cara, assim, ó, quando... ano passado eu testei várias IAs, nenhuma fazia do jeito que eu gostaria. Alucinava. Conexão tinha que ter do WhatsApp. Uma pessoa que precisava ficar cuidando dela o tempo todo. E para mim não faz sentido eu ter que ter uma inteligência artificial e uma pessoa cuidando da inteligência artificial. Em tese, ela tem que fazer esse trabalho, né? Aí, eu conheci o Diego e eu falei para a Bia, amor, eu não vou mais testar nenhuma IA, eu vou fazer a nossa.
Porque Boa. eu sou muito chato, tu sabe muito bem. Uhum. Muito cri-cri com detalhes. E aí eu falei, eu vou fazer a nossa e eu vou fazer ela funcionar muito bem do jeito que a gente quer. Cara, em julho nós começamos a fazer, em agosto, na verdade. Eu conheci o Diego, eu falei, eu quero isso. Ele, eu consigo. Eu falei, eu duvido que tu consiga. Tem uma cutucadinha ali, né? Cara, chegou, a gente ficou 6 meses tirando a minha cabeça e a cabeça da Bia de dentro do nosso crânio e colocando dentro da IA. E, cara, preciso disso, preciso assim, preciso assado, eu quero de tal forma, tem que fazer de tal jeito. Todo o formato que lá atrás, eu e a Bia, lembra que eu falei que em 2018 era eu quem respondia o WhatsApp? Então, eu peguei aquele meu jeito lá de trás, que foi otimizado no futuro com a STR que ficou conosco daquela época até o mês passado, tá? E, cara, desenvolvemos uma IA para ser o suporte da STR. Só que no meio do caminho, o Diego me trouxe a seguinte situação. Cara, ela tá fazendo assim, 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 exatamente do jeito que tu falou. Eu, puta, então agora a gente vai substituir a STR. Trocou. Trocou, exato. Tem ainda, obviamente, leads que são direcionados para um humano, porque tem algumas travas que fazem com que ela não... quer reclamar do procedimento, tá com uma dúvida muito maluca, tem alguma coisa que a gente chama de transbordo, né? Que foge da regra, Da é 1 a cada alçada. 100 leads. Isso, exato. Então, a gente tem na casa de 5% que estão sendo direcionados para um humano. Mas eu não preciso de uma STR, dentro da operação da clínica, pelo menos, que fique cuidando só disso. Isso pode ser cuidado pela coordenadora, pelo franqueado, pela consultora, né? E é assim, ó, se a gente for parar para analisar, cara, é muito triste hoje você ter alguém na empresa que fica dando Ctrl+C, Ctrl+V script. E aí que está o maior problema. Por quê? Isso vira tão comum de ser feito que tu não olha para a pessoa do outro lado e atende ela do jeito que precisa ser atendida. E aí que está o maior motivo pelo qual eu acredito que a IA, sim, vá conseguir fazer melhor do que um humano, tá? Mesmo a minha guria que respondia 1.200, 1.500 leads por mês, fazia coisas assim, às vezes passava por cima do processo e ela respondia muito bem e ainda assim passava por cima do processo, a IA não vai fazer isso, até porque ela tem uma adaptabilidade. Se ela nota que a pessoa é mais objetiva de um lado, ela é mais objetiva. Se tem um cara que tu conhece, depois eu vou te falar o nome dele, ele me pediu o número da IA. Ô, Peixoto, deixa eu testar essa... Eu quero testar ela, Quero testar essa IA. Mandou lá, a IA começou a atender ele, ele falou que queria perder barriga de chope. Você está no melhor lugar para perder essa barriguinha de chope aqui conosco. Como que é seu nome? Ele usou um nome que deve existir no mundo, porque a IA não pediu para conferir isso, né? Falou, é Timburé. Ela, prazer, Timburé, vai ser muito bom falar com você e te atender aqui na clínica. Se fosse a menina da clínica, vai dizer, nossa, que nome lindo. Que idade tu tem? 100. 100 anos? Aí ela falou assim, kkkk. Se você tem 100 anos, você está muito bem, então, hein? Aí ela botou a seguir. Agora, falando sério, qual é a tua idade real? Caramba. Aí ele falou 42, se eu não me engano. Aí ela, agora sim, então com certeza absoluta você está no melhor lugar pra gente resolver esse teu problema da barriguinha de chope. Rodrigo, imagina a menina assim, ó. Ela atendendo 1.500 pessoas no mês. Quebrando um monte de objeção, fazendo coisa. Aí chega a pessoa e fala que tem 100 anos. O que ela ia fazer? Ela ia ficar brava. Porque a pessoa respondeu... tá de palhaçada com a minha cara, não sei o que, não vou atender. Né? E assim, não é uma coisa por mal, é uma coisa que... Isso, inclusive, é bem sério, gente. Quando a gente fala de substituir a SDR por uma IA, não é uma coisa de você vai desligar a pessoa. Não, você vai deixar ela focada em cuidar do cliente. Exatamente, Mateuzinho. Aí que está uma questão muito importante. A HIT, que é essa minha STR mais antiga, que ela ficou 8 anos... ganhou um cruzeiro? Ganhou um cruzeiro, eu lembro dela. Ganhou um cruzeiro de maior agendamento. Maior agendamento em 2019, se não me falha a memória. E... ela saiu da operação, já era um acordo nosso, em janeiro do ano passado nós havíamos conversado, ela falou, não aguento mais responder lead, cara, imagina 8 anos respondendo 1.000 e poucos leads por mês, né? Aí, coloquei uma guria do lado dela para responder junto, e quando a IA começou a funcionar, eu chamei ela e falei, olha, a gente tem 2 caminhos, ou tu vai para consultoria, ou tu vai para rua. Eu não quero que tu vá para rua. Porque tu é muito boa consultora. A guria é muito boa, cara. Imagina a experiência dela, né? E aí que entra o ponto de a IA substituir uma STR não para desligar a STR,
mas sim para otimizar o que ela já sabe fazer muito bem. Porque, cara, conversar com um lead no tráfego é muito pior do que fazer uma consultoria. Sim. Porque a consultoria, o cliente já veio ali sabendo de tudo. Lá tu tem que arrancar leite de pedra, né? E é muito desgastante e às vezes até frustrante, porque a maioria das pessoas não responde, tem que fazer follow-up. Tem que fazer follow, tem tudo isso. Então, o processo, no meu ponto de vista, que uma SDR tem que fazer dentro da clínica, não é querer sair porque veio uma IA. É mostrar qual é o lugar que ela tem potencial para continuar lá dentro. Tanto que quando eu falo com as pessoas que estão comprando a IA, eu digo, tchê, se tu quiser desligar a tua SDR, pode. Mas no meu ponto de vista, eu acho melhor tu otimizar essa pessoa em outro lugar se ela for boa. Então, a preocupação da SDR tem que ser boa naquilo que está fazendo. Porque senão, aí sim, uma IA vai tomar. Seja na função da SDR, seja em qualquer função. Se não for um bom profissional, a IA vai tomar no lugar. Né? Perfeito, perfeito. E aí, o que acontece? Tem orgânico, que o povo quase não olha dentro das clínicas. Então, se eu tenho... Olha só, a SDR, ela está extremamente preocupada em olhar para aqueles clientes que chegam no tráfego. E aí vão lá, respondem e o orgânico vai ficando de lado. Só que o orgânico é o melhor cliente que tem para a gente trabalhar e ninguém trabalha. Então, ao invés de ficar focando em leads novos que chegam no tráfego, olha lá para o orgânico. Cara, dá para tirar muita gente boa de lá. Então, aí a gente otimiza o lugar da SDR dentro da clínica. Tem muita gente que acha até que é só substituir a SDR, mas às vezes é dar oportunidade para ela parar de fazer coisa repetitiva que não faz sentido nenhum o humano tá fazendo, para ela poder focar em coisas mais estratégicas que vão trazer um resultado ainda maior para a clínica e garantir que o dono da clínica não tenha mais a dor de cabeça de a cada 3 meses ter que contratar uma SDR nova por causa de lead, que a gente sabe que é a dor de todo mundo, né? Rodrigo, tá acabando o nosso tempo, cara, voou, tá? Eu tô muito feliz com a nossa conversa. Então, de novo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Estou bem feliz de ter você aqui. Eu tenho certeza que tem muita gente que vai querer aprender mais com você, né? Então, por favor, me diga onde as pessoas podem te encontrar, quais são suas redes sociais, como é que elas fazem para ter contato com você? Bom, o lugar mais fácil, eu acho que para todo mundo, é no Instagram. Então, @RodrigoPeixotoBR. Aí me chama lá, pode perguntar sobre a IA, pode perguntar sobre a mentoria, vamos bater um papo, porque realmente tem muita coisa bacana que eu posso contribuir. E, obviamente, a gente sempre aprende com quem vem conversar com a gente, né? Então... Essa troca é muito boa. Exatamente. Então, podem me procurar no Instagram. E aí, falando da Lead to Go, cara, ela com certeza absoluta vai resolver muito problema de clínica. Ontem eu até estava conversando com um cara, ele falou que já passaram 11 SDRs por ele, em questão de 2, 3 anos. Pensei, cara, 11, o tanto de tempo e dinheiro que esse cara gastou, não faz sentido. Com a IA, resolve boa parte desses problemas, até porque, uma coisa que tu disse antes, o processo manual que a gente faz de confirmação, de reagendamento, de boas-vindas, uma série de coisas que tem no manual da consultora, vai tudo para dentro da IA. Então, libera a profissional para ficar cada vez mais focada naquilo que ela precisa fazer, que é vender, né? E da mentoria, a gente pode marcar para fazer uma sessão estratégica, eu faço o diagnóstico completo do negócio e a gente pode ser um mentorado de vocês aí mais para frente. Boa. E, Matheus, muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer enorme estar aqui. Casou a agenda de eu estar vindo para cá e se não tivesse, eu ia pegar um avião só para vir aqui conversar contigo, com certeza absoluta. Gente, assim, ó, o Rodrigo tá de férias. Então, primeira coisa, ó, gente, dono de clínica, dá para tirar férias. Dá para tirar férias, é. Mas ele parou para vir para cá fazer esse podcast, então... Cara, foi fantástico, tá? Muito obrigado pela tua participação e obrigado para vocês que estão ouvindo a gente. Sigam a gente no Instagram, @unocrm.ai e sigam também o meu Instagram, que é blodor.mateus. Eu sei que é difícil digitar, mas a gente vai deixar aqui no vídeo. Então, tchau e até mais.